quando eu nasci, eu sabia e eu queria morar fora. Sempre quando uma criança disser pra você, e se às vezes ela nem tiver uma noção geográfica do que ela tá falando, eu quero morar na Holanda. Leva a sério o que essa criança tá dizendo, porque eu fui essa criança. Não foi um desejo assim, que do nada. Primeiro que não é do nada. Nada é do nada. Sim, então não foi algo assim também. Eu vou pra outro país sem falar inglês e lá eu aprendo. Eu não tenho história pra contar no sentido assim, passei perrengue porque eu não entendi o que essas pessoas estavam falando. Não tenho essa história pra contar, porque eu sempre fui muito consciente que se eu queria fazer valer o meu sonho, eu tinha que me preparar. E eu me preparei desde criança. Vou começar esse episódio de hoje parabenizando você que está aqui comigo, que deixou tantas outras coisas para fazer, para parar, para ouvir este conteúdo, para ver este conteúdo. Porque você tem várias opções. Você pode ficar rolando na tela infinita das redes sociais, você pode fazer qualquer outra coisa e você está aqui interessada num conteúdo de qualidade. Então, parabéns por estar aqui. Neste episódio que eu tenho uma convidada que ela veio de longe, de muito longe. Eu acho que arrisco dizer que vai ser a convidada de mais longe que eu vou entrevistar, pelo menos nessa temporada deste podcast aqui. Mas seja muito bem-vinda, você que está aqui. Aliás, comenta de onde você é, fala um pouquinho do teu negócio, use esse espaço ao seu favor, use esse espaço para falar um pouquinho de você. Esse espaço é nosso, esse espaço é dedicado a você, mulher empreendedora. E nós vamos falar hoje sobre negócios internacionais. Mas, Andresa, eu não tenho negócio internacional. Pois é, nós vamos falar coisas que, de repente, tem lá fora que você pode aplicar no teu negócio. Então, são insights muito valiosos de uma pessoa que tem uma grande experiência morando no exterior. Olha só, vou até ler para eu não errar, tá? Ela mora no exterior há 17 anos. De 2004 a 2006, morou em Nova York, Estados Unidos. De 2010 a 2011, Irlanda, em Dublin, e 2011 até agora ela mora em Londres. Então imagina a experiência que ela tem. Só que eu quero, antes de convidá-la para que ela se apresente, falar um pouco sobre os nossos parceiros patrocinadores que estão sempre aqui. E hoje eu tenho um parceiro novo, um patrocinador novo, que é dos acessórios que eu uso. Olha só, todo mundo sempre elogia as semijoias que eu uso, elas são da LBF Semijoias. Então, se você, mulher, empreende com semijoias, você precisa conhecer a LBF. Eu tenho mentorandas que têm loja em shopping center e todas as minhas mentorandas que têm loja em shopping, elas falam que as peças da LBF são o carro-chefe delas. Então, eu faço questão de usar. Conheço as fundadoras da LBF há muito tempo. Gosto muito da maneira como elas tratam o negócio delas, as pessoas que envolvem o negócio delas. É um negócio totalmente composto por mulheres, são mulheres líderes, mulheres trabalhando. Então, são muitas pessoas envolvidas para que você tenha essa semijoia maravilhosa. Então, é o nosso novo parceiro patrocinador que estará aqui nos próximos episódios. Temos também para você que vende produto físico, o Conecta Venda, que está conosco desde o primeiro episódio, que o Conecta Venda, ele é mais do que um site. Ele é um aplicativo onde você coloca todos os seus produtos lá, um catálogo online, mas muito profissional, onde você coloca todos os seus produtos lá e transforma suas vendas de uma maneira muito intuitiva, tanto para você como para o seu cliente. Está na hora de você sair do PDF. Pior ainda, se você fica mandando foto por foto para sua cliente, você está perdendo venda. Coloque tudo num catálogo onde a pessoa ela consegue procurar, ela mesma calcula o frete. É muito mais prático para você e para o seu cliente essa experiência do Conecta Venda. E quem está assistindo esse podcast tem 20% de desconto
na contratação do plano mensal do Conecta Venda. É só procurar o pessoal pelo QR Code que está aqui, olha. Aqui, algum lugar dessa tela. Procure o pessoal pelo QR Code e fale que você assistiu o podcast da Andresa ou coloque o cupom Andresa e automaticamente você ganha esses 20% de desconto que sai por apenas R$ 97,00 com o valor de desconto já. Imagine só, R$ 97,00 por mês, você ter um catálogo online completo, extremamente profissional. É outra coisa, é outro game o teu negócio. Temos também Homewell Automação Residencial, que está aqui conosco desde o começo. Ramos Laser, que sempre está presente no final dos nossos episódios, com a placa que já é tradicional, que todo mundo ama. Ramos que faz toda a parte de corte a laser, daquilo que você imaginar. Tem semijoias no corte a laser, para você que trabalha com semijoias. Personalizado é uma grande isca para você atrair clientes e fidelizar clientes, trabalhar com semijoias personalizadas. A Ramos Laser, ela faz isso, além de atender um vasto mercado, porque eles são especialistas no corte a laser. Temos o Sundara Garden Spa, um espaço maravilhoso, onde eu amo estar, que é aquele momento seu inegociável para você estar, para você relaxar, para você descansar, para você se cuidar. Então, Sundara Garden Spa, até agora o Sundara Garden Beauty, que é um programa onde você paga uma mensalidade. Imagine só, você pagar uma recorrência todo mês, você ter o seu momento inegociável de autocuidado. Procure o pessoal do Sundara, que também tem desconto de 10% para quem está assistindo a esse podcast. E eu quero chamar agora a minha convidada, como eu já apresentei. Ela mora no exterior já faz 17 anos. Ela tem uma grande experiência nesse mundo afora. Ela traz muito da visão dela, inclusive para o negócio dela. Ela tem um canal aqui no YouTube também, que se chama Londres Além do Óbvio. O canal já se explica o que é, né? Ela apresenta Londres Além do Óbvio e ela empreende no exterior, mas para um público brasileiro. Então, ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência de morar fora, como que você pode aplicar no teu negócio aqui no Brasil toda a experiência que ela tem. Olha, preste atenção em tudo que ela disser. Anote todos os insights que você tiver, porque ela é uma pessoa que ela vai trazer muita experiência, muita coisa diferente para você aplicar no seu negócio. Rosiane, quero te agradecer por você estar aqui. Rosiane Pinheiro, que é a fundadora do Londres Além do Óbvio. Eu quero que você se apresente para nós, fale um pouquinho sobre você. Olá, Andresa. Olá para você que está assistindo esse podcast. Eu super agradeço o convite. Eu sou limeirense de nascimento e de coração e é sempre muito especial estar aqui na minha cidade, onde eu nasci, onde eu cresci. Foi aqui, inclusive, que eu aprendi o inglês, comecei os primeiros passos e estou super ansiosa para compartilhar muitos insights, né? Porque a gente até conversava aqui, Andressa, no offline. Eu não me identifico muito com a palavra dica, porque eu acho dica algo extremamente solto, meio que sem direção, sabe? Pode aplicar para mim, mas não se aplica para outra pessoa e sucessivamente. Mas estou super ansiosa para compartilhar muitos insights com você que está assistindo. E eu conheci a Rosiane, só para você entender. Ela me procurou, a gente iniciou um trabalho de mentoria para o negócio dela. E a gente se conectou muito, muito forte, eu acho que muito por essa questão, né? Você não gosta da palavra dica, eu também não gosto da palavra dica. Então, a gente tem uma forma de trabalhar que é muito próxima, personalizada com o cliente. E fala um pouquinho de você, do seu negócio, conta um pouquinho da sua história. O que te motivou a morar no exterior há tanto tempo assim? Sabe que antes de me apresentar, eu vou só enfatizar uma questão que é o ponto alto do que você colocou agora na apresentação, que é essa questão de que a gente, por exemplo, a gente se conectou, né, através de um negócio e a gente não se conhecia pessoalmente, né? Então, eu sei que mesmo com o advento da internet, principalmente sobre essa questão pós-pandemia, né, que a gente se conecta, não vou dizer 100%, mas no meu caso praticamente 100% online. Então, eu acho que agora é um caminho sem volta,
né? Então, está caminhando cada vez mais para isso. Então, assim, a gente tem que expandir a nossa mente nesse aspecto que mesmo com esse contato online, você consegue, sim, sabe? Navegar, vamos dizer assim, em vários universos, né? Seja do seu negócio, seja em conhecimento, conexões. Então, às vezes, as pessoas têm aquela sensação, né? Ah, mas não é a mesma coisa. Só que, às vezes, você não tem escolha. Você tem a internet como a principal ferramenta, inclusive, de comunicação para essa conexão, né? Então, foi uma conexão, assim, muito legal, né, Sim, muito. Andressa? E, assim, muito genuína, inclusive. Então, principalmente para mim, que atendo um público brasileiro e todo esse início, ele sempre é online. Então, você passa a adquirir um feeling, mesmo que você não está, assim, cara a cara com a pessoa, né? Que isso, geralmente, as pessoas almejam e prezam por isso. Mas você consegue, sim, desenvolver, digamos que até ferramentas meio que até de feeling pessoal mesmo. No sentido assim, me conectei, não conectei, mesmo não conversando com essa pessoa cara a cara diretamente. Sim. E o seu negócio, por exemplo, ele é um negócio onde, em muitos casos, você só conhece o seu cliente quando ele está lá em Londres. Exatamente, já, né? exatamente. A gente vai aprofundar depois, em alguns casos, nem online, porque eu trabalho também com agências. Eu tenho parceria com agências de viagem, agência de turismo. Então, muitas vezes, o agente, ele é o meu interlocutor. Então, eu vou conversar com esse cliente final, vamos dizer assim, só quando ele chega em Londres. Então, quer dizer, essa pessoa ela já fez esse filtro, ela já analisou, né? No sentido assim, ela conhece o cliente dela, ela viu o meu perfil. Então, ela tem ferramentas o suficientes, assim, inclusive de feeling, para entender se vai dar match ou não, né? Sim. Mas a pergunta que mais me intriga, o que te motivou a morar fora? Olha, desde quando eu nasci, eu sabia e eu queria morar fora. Inclusive, eu já mencionei isso, Andressa, em outras ocasiões. Sempre quando uma criança disser para você, e se às vezes ela nem tiver uma noção geográfica do que ela está falando, quero morar na Holanda, sei lá, quero morar na Índia. Leva a sério o que essa criança está dizendo, porque eu fui essa criança. Sabe? Então, não foi um desejo, assim, que do nada... Primeiro que não é do nada. Nada é do nada, sabe? Que despertou. Mas, fazendo, assim, uma timeline... Eu nasci aqui na cidade de Limeira. Eu sou limeirense de nascimento e de coração. E, inclusive, a minha jornada com o inglês, ela começou em Limeira. Então, não foi algo assim também, eu vou para outro país sem falar inglês e lá eu aprendo. É o que acontece com muita gente. Né? Muita gente, muita. E assim, eu não tenho história para contar no sentido assim, passei perrengue porque eu não entendi o que essas pessoas estavam falando. Não tenho essa história para contar, porque eu sempre fui muito consciente que se eu queria fazer valer o meu sonho, eu tinha que me preparar. E eu me preparei desde criança. Uau, que legal! Vou te explicar como. Nessa transição, né? Assim, eu não estou acompanhando muitas fases hoje escolar, porque mudou muito, né? Mudou. Hoje tem no ano tal, e no nosso tempo era até a 8ª série e tal. Aí, nessa transição da 4ª para a 5ª série, a gente passa a ter diferentes matérias, incluindo o inglês. E aqui eu estou falando de escola pública, não estudei em escola particular. E aí, a professora notou essa minha facilidade, inclusive, com o inglês, e chamou a minha mãe. E aqui eu estou falando de uma criança de 11 anos. E chamou a minha mãe para conversar sobre essa facilidade e se era possível ela me colocar numa escola particular, porque ela tinha consciência, a professora tinha consciência, né? Que só com aquelas 2 horas semanais, na escola pública, com tantos alunos que ela tinha que dar atenção e seguir um método... Sabe? Então, seria pouco demais para mim, que tinha tanto interesse e tinha facilidade. E numa escola particular de inglês, né? Ia conseguir potencializar. Né? Mas aí a gente vai lidando com algumas dificuldades, inclusive financeiras. Aí o que acontece? Essas escolas consideradas na cidade super tradicionais, porque antes não tinha tanta opção como a gente tem hoje. Não, né? não tinha. Então, eram...
3, 4, 5 no máximo opções. Exatamente. Lá, né? E daí, quando eu falo tradicional, são essas redes que existem já há muito tempo, como, por exemplo, a Fisk, CCAA, né? Então, assim, para aquela época, assim, hoje não tem tanta... Hoje tem mais facilidade, né? Então, era um acesso muito caro. E aí, minha mãe descobriu uma escola aqui no centro da cidade, inclusive aqui pertinho, né, da área central. Se você está ouvindo esse podcast, você não é da cidade de Limeira. A área central, a cidade é bem pequena. Na verdade, ela tem 300 mil habitantes, né? Então, aqui na área central, tem uma rua muito famosa, chamada Rua Doutor Trajano. E essa escola era nessa rua. Então, assim, não era uma escola famosa, não era uma escola conhecida, mas tinha professores extremamente preparados, sabe, com que eles... com o trabalho deles, né? Do que eles se... Ai, peraí, gente, que eu perdi a palavra. Peraí que eu esqueci a palavra. No que eles se dispõem a fazer, se dispuseram a fazer, eles faziam com extrema eficiência. E foi a partir daí. Então, assim, não é coisa do destino. Porque nessa escola, inclusive, tinha uma professora... A maioria ensinava o inglês americano, mas tinha uma professora que ela ensinava o inglês britânico. Mas naquela época você sabia que não era esse morar fora, você sabia onde ou não? Sempre foi Londres. Sempre foi Londres, sempre. E aí, assim, era pouco contato que eu tinha, porque ela era da turma de conversação. Eu tinha 11 anos, então eu era nível básico, até pela idade, né? Começo com a língua e tal. Então, quando a gente chega num ponto que eu, assim, avançando um pouco mais ao tempo, porque aqui eu tô falando de 11 anos, né? Aí minha mãe fez um combinado comigo. Ela falou, olha, quando você completar 18 anos, que inclusive você tiver o seu próprio salário, o seu emprego, aí você vai pagar suas aulas de inglês. Então, dos 11 aos 18, né? Minha mãe pagou o inglês para mim. Aí, eu comecei a fazer a faculdade, mesmo com estágio, mesmo com toda a sobrecarga de muito trabalho, estudo, eu continuei fazendo inglês, eu nunca parei. Nunca parei. E esse é o segredo, né? Porque até hoje, né? Então, tem algumas palavras que não faz parte do nosso dia a dia. Um exemplo, eu não sou mãe. Então, no universo da maternidade, mesmo em português, tem palavras extremamente específicas. Eu sei o geral, sabe? Mas não é a minha realidade. Então, é por isso que a gente está sempre aprendendo, porque não é o nosso primeiro idioma, né? Então, o grau da fluência que eu cheguei hoje, né? Então, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 47 anos de idade, né? Então, assim, aqui eu estou falando só da pontinha mesmo do iceberg, né? Então, aí eu fiz as provas de Cambridge, até por isso, né? Dos países que eu morei, eu aproveitei esse momento para aperfeiçoar. Você sempre se destacou como aluna? Sempre. E sempre com esse foco, um dia eu vou morar fora? Sempre, sempre. Aí, a minha mãe... A gente até comentava aqui no offline, minha mãe comprava para mim... antigamente existia no mundo banca de revista, banca de jornal. Não é online como existe hoje, né? Então, existia um curso chamado Curso de Idiomas Globo. Daí, mensalmente, eles lançavam o livro com as atividades e uma fita. Aí você ia seguindo. Sim, eu lembro disso. Nossa, eu lembro. Tinha vários idiomas, vários. A galera 20 menos não vai saber nada do que a gente está falando. Exatamente. Mas é que, assim, dentro do momento de vida que você está vivendo, não importa se você tem muito acesso, pouco acesso, se você gosta e se é o seu sonho, você vai realizar, né? Mas tudo isso envolve, primeiramente, disciplina. Segundo, foco. E depois, a forma como você vai fazer, mesmo que você tenha uma limitação financeira para alcançar, a gente hoje tem a internet. Sim. Então, hoje você tem professores maravilhosos, inclusive no próprio YouTube, que você pode seguir. Sim, sim. E você trouxe uma coisa que é muito interessante que você falou. Disciplina, foco. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. A gente está falando para empreendedores, né? Empreendedoras em sua maioria,
que disciplina e foco é algo que é essencial para qualquer coisa que a gente vá fazer. Porque eu vejo muita gente, e aí, né, é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Empreender no Brasil não é fácil, você sabe muito bem. O Brasil é um país de altos e baixos, e eu vejo muitos empreendedores que, nesse momento de baixa, quer desistir, né, pensa em parar, não é para mim e tal. Eu acho que quando você tem um objetivo, você tem a disciplina e você tem o foco, esses desafios, eles se tornam menores. Por quê? No teu caso, trazendo para o teu caso, você tinha um objetivo, você não sabia como, mas você tinha um objetivo. Não vamos dizer que do tempo que você começou a estudar para esse objetivo até ele se concretizar de fato, você não passou por várias dificuldades, não é? Muitas. E aí, o que te manteve em pé esse tempo todo? Olha, primeiro, a gente costuma falar que muito dessa questão de repertório. E eu trago isso também para o profissional, não só para o pessoal. Eu dei aula de inglês, inclusive, eu sempre falava para os meus alunos de conversação. Você quer fazer conversação? Você é uma pessoa interessante para conversar? Você fala de tudo um pouco? Ou quando você encontra um estrangeiro, você só fica falando para ele do pão de queijo, sei lá, sabe? Do piqui, do açaí. São coisas nossas, assim, é praticamente a nossa brasilidade, é o retrato da nossa brasilidade, entre tantas outras coisas, que eu trouxe só outros exemplos. Mas, assim, vai ficar sempre voltado para você e o outro, né? Então, isso vem com repertório. Aí, o que acontece? Nessa questão empreendedora, assim, tem algumas pessoas que passaram por transições de carreira. Isso aconteceu comigo, porque a minha formação original, eu fiz magistério. Então, eu terminei a 8ª série. Eu acho que nem existe hoje mais, Não, né? não tenho certeza. Eu acredito que não. Porque hoje, na verdade, é pedagogia, né? Que daí já é um curso universitário. Hoje já vai direto para a graduação de pedagogia. Só para a galera mais nova entender, magistério era um curso que você fazia no ensino médio e você estava habilitada a dar aula até a 4ª série. Exatamente, da pré-escola até a 4ª série. Só que, assim, a minha mente sempre foi muito além do óbvio. Eu não queria seguir aquele padrão. Olha o nome, além do óbvio. Eu sou capricorniana, isso fala muito, inclusive, né? Então, assim, eu não queria aquele padrão de, sei lá, prestar um concurso e pelo método tradicional, tal. E eu sabia que com o inglês eu conseguiria, sabe, trazer esse outro universo e despertar, principalmente nas crianças, assim como despertou em mim, sabe? Essa vontade por outra língua, de você ter interesse por outra cultura e tudo mais. Aí, aos 16 anos, eu comecei a fazer estágio. E eu percorri várias escolas públicas aqui, em diferentes pontos da cidade. Porque quando você faz estágio, na verdade, você substitui o professor. Então, não tem uma escola fixa, né? A não ser que o professor se afastou, tal. Pelo menos naquele tempo, não sei como é hoje, né? Então, originalmente foi o magistério. Aí, avançando mais ao tempo, né? Daí eu comecei a dar aula. Quando eu finalizei esse curso, eu optei por dar aula de inglês na pré-escola em escolas particulares. Que legal. Né? Então, eu dei aula em muitas escolinhas aqui de Limeira. Inclusive, algumas que eu tenho muito amor, assim, que já não existe mais. Como, por exemplo, o Moranguinho, que eles eram super parceiros da Escola Jandira. Que hoje existe o Jandirinha também, né? Para crianças daqui da cidade de Limeira. Aí, eu continuei lecionando com as minhas aulas de inglês para criança. E aí, assim, eu trazia tudo o que de mais autêntico tinha da cultura naquele tempo americano. Porque como a gente está no mesmo continente, a gente tem muita influência dos americanos. Então, essa questão, por exemplo, do Halloween, que é em outubro, do Thanksgiving, que é o dia de ação de graça, são coisas que a gente... Hoje, assim, não vou dizer que faz parte do nosso calendário, mas as escolas hoje, elas já estão mais imersas, né? Aceitando mais, colocando isso mais no... E o Brasil, ele absorve muito a cultura do americano. Eu falo muito eu tenho muitas mentorandas do varejo. E o varejo é praticamente um copia e cola, inclusive, do calendário americano. Exatamente. E aí eu continuei e começou, então, a fase da universidade.
Aí, eu estudei aqui em Limeira, no ISCA Faculdades, então minha formação acadêmica é em serviço social. Então, eu comecei na área da educação e, enquanto estagiária de serviço social, eu passei a trabalhar na área da saúde, que foi meu primeiro estágio, que foi no Hospital Unimed de Limeira. Né? Então, é um hospital privado aqui da cidade. Existe no Brasil inteiro, né? Uma cooperativa que tem no Brasil inteiro, mas em Limeira, especificamente, a Unimed ela tem um hospital próprio. E aí vem o que eu estou fazendo essa timeline na questão de repertório. Então, por exemplo, você vem da área da educação, você é aquela pessoa assim que você tem que ler muito, você tem que se atualizar muito, você tem que ter postura, você tem que ter, sabe, decisão mais assertiva possível, né? Porque você está lidando com aluno, você lida com pais, você lida com professores e tal. E aí, na área da saúde, foi algo assim que eu envelheci uns 5 anos, no bom sentido. Né? Porque quando você lida com a morte todos os dias, tinha o lado feliz? Tinha, maternidade, né? Assim, a gente acompanhava muitos casos, principalmente na minha área, tinha o processo de autorização, né? Uma ponte aí que a gente faz burocrática para tudo acontecer e dar certo. Mas na maioria das vezes, a gente lidava muito com a morte, né? De conversar com a família, de providenciar todos os detalhes, né? Da questão funerária. Então, assim, você vê a vida com outros olhos. Eu tive experiências pessoais também, da minha avó ficar dias e dias na UTI, sabe? Então, é diferente você lidar com tudo isso. Então, você enxerga a dor de uma outra forma, sabe? Você adquire, assim, você fica de uma forma muito racional e menos emocional, porque você precisa. Porque senão você vai chorar na frente da pessoa. Sim, não pode. Sabe? Sim. E assim, quando alguém fala, nossa, eu admiro... A gente ouvia muito isso, né? Eu admiro muito vocês, porque o hospital não é para mim. Não é. Não é. O hospital não é para qualquer um. Para trabalhar, não. Para trabalhar, não. Só que daí vem de novo o repertório. Então, como eu sempre gostei dessa questão do inglês, como eu sempre gostei, né? Eu sou uma pessoa extremamente criativa, principalmente por causa das datas comemorativas, que o professor tem que articular, né? Todo, bastante. Né? Através do calendário. Então, eu passei a levar, assim, eu desenvolvi um projeto na Unimed, que o nome do grupo era Unirindo. Então, eu fiz uma pesquisa com os colaboradores, e aí eu consegui identificar. Tinha gente que tocava, da enfermagem principalmente, né? Que tocava violão, que tinha facilidade. Eu tinha facilidade, por exemplo, de contar histórias. E aí, como eu sou o nosso grupo, e a gente levava essa alegria para a pediatria. Legal. Né? Então, isso eu trouxe do magistério. O ouvir, eu trouxe do magistério e eu lapidei com o serviço social. Mas você sabe que eu acho que você está falando de repertório. Sim. E aí você está falando que tudo que você passou te trouxe esse repertório. Mas você só conseguiu ter esse repertório porque você teve a sensibilidade de entender a necessidade de cada etapa da sua vida e de cada lugar que você trabalhou. Porque eu conheço pessoas e pessoas. Tem gente que trabalha em todas as áreas que você falou que não tem repertório nenhum. São pessoas que trabalham copia e cola, copia e cola. Então, acho que antes desse repertório que você fala que você adquiriu, graças aos lugares que você passou, o que te trouxe esse repertório foi a sua sensibilidade de enxergar a necessidade do momento e do outro. Eu acho que isso que é o mais importante nessa construção do repertório. Porque a gente só constrói repertório quando a gente olha para o outro. Não é? Exatamente. E foi exatamente o que eu falei no começo da nossa conversa. O inglês, eu queria despertar nessas crianças, potencializar, inclusive, quem já tinha facilidade, com o inglês, assim como aconteceu comigo. Né? Então, no hospital, a mesma coisa. Assim, às vezes... Assim, daí vem a questão também da facilidade com o inglês, né? Então,
Alguns médicos, por exemplo, chegavam, sei lá, algum equipamento, eles tinham algum equipamento pessoal, aí precisava entender a tradução, porque não tinha Google Tradutor como a gente tem hoje. Sim. Então, era ali na unha, no dicionário, pegando palavra por palavra. Naquele tempo, meu inglês não era tão advanced, tão avançado como é hoje e tal, né? Mas aí, isso também se estende, Andressa, eu acho também do que a gente tem muito dessa questão do propósito. Sim. Também, Sim. sabe? Porque na entrevista, eles claramente, da Unimed, eles me deram essa opção. Você quer trabalhar no centro administrativo ou você quer no hospital? E eles me alertaram. Lá a gente vai conviver com a dor, com o choro. É isso que você quer? Eu não tinha noção da dimensão do desafio, mas Dimensão da dor. Exatamente, mas foi isso que eu me propus a fazer, né? Então, aí avançando um pouquinho mais, daí eu continuei com as minhas aulas de inglês da pré-escola, continuei o meu estágio, aí eu passei a fazer inglês das 6 da manhã às 8 da manhã. Então, era antes, e à noite ainda para a faculdade, então teve todo um preparo para chegar nesse ponto. Aí, de novo, avançando um pouco ao tempo, aí depois que eu me formei, aí eu fui contratada, continuei no hospital, e aí eu decidi fazer um curso de comissária de bordo. Só que na minha cabeça, o curso de comissária era assim, eu ia aperfeiçoar o meu inglês, porque cada hora eu estava num país diferente, né? Mas assim, era que eu estava muito focada nisso, mas hoje eu sei que não é assim, né? Tem toda uma carreira, você começa nacional anos, né? Para chegar ao internacional, é um outro rolê, tem tudo isso também, né? Mas assim, eu fiz esse curso em Campinas, ele trouxe toda a disciplina que eu precisava, nunca tinha viajado de avião, nem no Brasil, né? Porque, assim, de novo, não estou falando da época da facilidade que a gente tem hoje. Mas aí o que aconteceu? Quando eu finalizei o curso de comissária de bordo, eu passei na prova da aviação civil. Aí, a Emirates Airlines, né, que é uma empresa aérea, ela abriu sede no Brasil. E a entrevista foi no Rio de Janeiro, lá no Copacabana Palace. E aí, eu mandei o meu currículo, acho que até por essa questão, né, do hospital, porque, queira ou não, você lida, né, com coisas fortes todos os dias e tal. E a aviação também tem essa questão. E aí, eles me chamaram e eu fui para a entrevista. E ela era claramente dividida em duas partes. A primeira era para entender se você fala inglês, mas se você arranha inglês, se você fala inglês. Porque quem passasse naquela entrevista teria que mudar para os Emirados Árabes em 15 dias. Uau! Em 15 dias. Que delícia, né? Aí que veio uma questão. Uma menina da cidade do interior, super jovem, nunca tinha viajado de avião. E foi naquela fase que a Varig quebrou. Sim. Aí, quem eram os candidatos? A maioria eram ex-comissários da VASP, com experiência, inclusive internacional. Aí, passei na primeira fase, eles já te dão uma resposta no mesmo dia, né? Fiquei, nossa, gente, o inglês e tal. Quando foi na segunda parte, que foi depois do almoço, aí a dinâmica era para falar sobre a exploração do pré-sal. Era para falar sobre toda essa questão de petróleo. Era bem desafiador. Não era sobre aviação. E vai. Sim. Só que, assim, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Mas extremamente. Então, assim, eu nunca fui aquela assim... Sabe quando a professora fala, quem começa? Eu queria ser a última sempre. Porque daí eu queria analisar o que aconteceu e tal. Aí, qual foi o resultado disso? Nessa entrevista, se eu falei 2 frases, foi muito. Porque eu fiquei, né, intimidada com as pessoas que já tinham experiências e tal e tal. Aí já fiquei sabendo também no mesmo dia que eu não passei. Aí foi a partir daquele dia, chorando assim, litros, rios, assim, porque para mim era a oportunidade da vida. Aí que eu decidi, se eu quero melhorar o meu inglês e seguir a minha carreira como comissária, agora eu vou ter que dar um passo maior. Então, isso eu só vou conseguir fora do Brasil. Que aí eu decidi, naquela semana, eu procurei uma agência especializada em intercâmbio
para eu entender como que era o processo, até a questão financeira, tal, para eu fazer o meu primeiro intercâmbio, melhorar o meu inglês e tal. E aí, isso foi março. Aí, avançando ao tempo, em agosto, eu deixei tudo e fui para os Estados Unidos. E realizou o sonho da Rosiane. Eu estava no auge da minha carreira, tanto como Sim. professora, como assistente social no hospital. Vou agradecer para sempre, assim, a chance, né, a oportunidade que eles me deram. E aí, foi que tudo mudou. Só que daí, o meu momento de vida era outro, né? Então, morei com uma família americana, que eu tenho muito Acho que carinho. como muitos quando eles vão para o exterior, principalmente Estados Unidos, eles vão assim, né? Os Estados Unidos nem de longe era a minha primeira opção. Sim, sim. Né? Mas Londres, para minha realidade naquele momento, era infinitamente muito mais caro, sabe? Sim. Só que hoje, quando eu olho para trás e eu penso, o frio que eu passei nos Estados Unidos não é nada comparado na Europa, sabe? Uma série de coisas. O americano é uma nação, assim, nem compara com a Europa, é uma nação mais jovem, vamos dizer, né? Então, eles são mais eufóricos, eles não são tão reservados como os europeus, tal. E eles comemoram o aniversário, assim, super... como a gente, sabe? Então, algumas coisas eu me identifiquei. E aí, pegando esse gancho, né, de você falar do americano e do europeu, enfim, e trazendo o gancho para o empreendedorismo, o que você observou e observa até hoje, morando fora, tendo essas experiências, porque você teve na Irlanda, Estados Unidos, agora em Inglaterra já faz 14 anos. O que você observa lá fora, em termos de gestão, negócios, atendimento, que você fala assim, cara, por que no Brasil não pode ser desse jeito? Tem muitas coisas, mas a primeira delas, o que começou a me chamar a atenção primeiramente, foi essa questão do online. Porque aqui eu estou falando de 2004. 2004, na família americana que eu morei com eles, os dois eram advogados. Então, ela era diretora, inclusive da Columbia College, do curso de Direito. E ele, inclusive, ganhou uma premiação como melhor aluno da época dele de Direito de Harvard. Uau! São família... Nossa, assim, que privilégio, né? É uma família muito culta. Muito culta. E aí, 2004, trabalhar online, como assim? Toda sexta-feira, sabe? Os dois trabalhavam em casa. Daí eu pensava assim, mas como que consegue ter uma disciplina, né? De não ficar de pijama. Teve gente que na pandemia não conseguiu entender. Exatamente. Então aquilo começou a mexer muito comigo, sabe? A praticidade deles em vários aspectos. Porque aqui, várias coisas você tem que ou ter o retrabalho, ou você tem que ficar... Como que é a palavra? Meio que induzindo a pessoa para você conseguir mais informação. Não é direto ao ponto, sabe? Por exemplo, você precisa de um serviço extremamente burocrático que envolve, sei lá, um advogado, por exemplo. São pessoas extremamente experientes. Aí ele fala assim para você, não, fica tranquila, nossa. Aí você fala o documento, não. Quando você sai de lá, você está com muita informação. Sim. Então, as pessoas aqui não têm o hábito, por exemplo, de entregar para você um bullet points. Sabe, um passo a passo. Porque, assim, primeiro que a gente está com muita informação na mente, né? Hoje em dia. Então, eu sinto muita falta, assim, é muito difícil essa praticidade nesse sentido, de você não ter que ficar voltando e perguntando. Acho que a praticidade é um método, né? E o método. Eu acho que ter essa praticidade na fala. E o brasileiro, ele tem muito esse hábito de... eu vou atender o cliente, aí antes tem que ter aquela conversa de elevador, e aí, né, que é o que a gente fala de aquecer. Morando fora não tem isso, né? Não tem. E tem várias questões culturais. O brasileiro, eu não entendo o motivo, mas ele ainda menospreza o e-mail. Ele ainda menospreza. Imagina, tem gente que eu falo, qual é esse e-mail? E-mail? Exatamente.
Meu e-mail é Hotmail ainda. Então, tem alguns serviços, como, por exemplo, eu até estou passando por essa experiência recentemente, né? Estou cuidando da minha saúde, várias coisas acontecendo, e você precisa acionar o seguro, por exemplo. É e-mail, né? Com o PDF, as imagens e tal. Eles não aceitam em JPEG. A imagem tem que ser, você tem que converter em PDF, mas volta na questão que eu te falei. Você não fica com dúvida. Andressa, você não vai acreditar. Na pandemia, sabe essas churrasqueiras bem típica mesmo? Naqui a gente chamaria de abafo, assim, aquela arredondada, assim. Sim, que daí abre. Isso, essa mesmo. O americano gosta mais da quadradinha. Sim. Os ingleses usam mais a redondinha. E tem uma marca famosíssima, que é o Weber. É que eles mais gostam, né? Então, sabe que você abrir um site, você não precisa conversar com o suporte? Porque está absolutamente tudo ali. Tudo. Material. Você vai precisar de acessório extra. Luva, o pegador, sabe? Já te indica para você o tipo de carvão, porque a gente está falando de temperatura que não é um sol uau. Às vezes é um sol meio lâmpada de geladeira, assim. Sim. Só um enfeite. Então, assim, tem essa questão também da website, né? Que é, assim... dificilmente você vai comprar algo online na Inglaterra e você precisa acionar o chat. Como fala mesmo em português? O suporte. O suporte, Sim. Dificilmente. Sim. Então, assim, é muito intuitivo, a navegabilidade é muito perfeita, tudo é muito perfeito, né? E depois tem também essa questão de abordagem, né? Então... Tem algumas coisas... Assim, aqui eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior. Eu estou dizendo que é diferente e o que a gente pode trazer de lição mesmo, né? Então, às vezes você pergunta uma coisa super prática, né? Por exemplo, você... sei lá, você vai falar de uma fruta, né? Então, mas você vai querer quantas? Então, olha, semana passada eu comprei... Entendeu? A pessoa começa a contar toda uma história e ela não vai direto ao ponto. E às vezes você precisa. A objetividade. Sabe que eu trabalho muito com as minhas mentorandas essa questão da objetividade na comunicação. Porque... uma coisa é você não ser objetiva como cliente. Tudo bem, a gente aceita. Agora, outra coisa é você ser objetiva enquanto vendedora ou empresária. Tem que ter essa objetividade na comunicação, né? Tem. E eu lido com os dois universos. Porque o meu público está aqui. Ou eu atendo brasileiros também que moram em outros países. Só que eu empreendo lá. Então, eu estou sempre lidando com esses dois mundos, né? Então, eu sei quando dá para prolongar a conversa um pouco mais com o brasileiro, porque é um processo novo. Tem gente que nunca fez uma viagem internacional, ou já fez uma viagem internacional, mas nunca foi para a Europa, por exemplo, ou já foi para a Europa, mas é um outro país. Ainda assim, tudo é muita novidade, sabe? Então, essa questão do e-mail, a gente tem que levar a sério. Eu senti que o brasileiro, ele ainda não incorporou muito essa questão da newsletter, né? Não. Porque a gente tem um pensamento, mas isso é cultural, que newsletter é que a pessoa, sei lá, vamos pegar aqui uma marca, Melissa, sei lá, que você vai na Melissa, a partir daí a Melissa toda semana vai ficar enviando para você promoção. Não é sobre isso, só para você ter uma ideia do poder da newsletter, tem uma marca de café muito inglês, orgânico, vem da fazenda, propaganda. O nome desse café é Littles, de pequeno mesmo. O americano fala little, mas o britânico fala little. Então, o nome desse café é Littles. E tem, assim, mais de 15 sabores. Desde de rum, chocolate, o que você imaginar, assim. Só que daí, quando eles estão antes de lançar um sabor novo, ou um sabor só por temporada. Sim. Por exemplo, tem o Pumpkin, que é na época do Halloween. Tem o Festive, que é de festas, que é da época do Natal. E por aí vai, né? Então, eles lançam na newsletter. Você não sabe o que vem por aí.
sabor novo. Aí você vê as pessoas comentando assim, nossa, você viu, o Littles vai lançar um outro sabor. Ai, mas qual será? Daí eles começam a trazer a dica. É uma fruta vermelha. Aí você fica assim, ai, será que é melancia? Ai, será que é morango? Será que é Eles vão framboesa? ativando a sua curiosidade. Só para Exatamente. quem não sabe, newsletter é um e-mail onde você manda, né? Você faz o cadastro do seu cliente e você manda periodicamente e-mails ou para contar de uma novidade, um lançamento que está por vir, ou para falar de alguma promoção que você vai fazer, ou para falar alguma tendência em cima daquilo que você já trabalha. Então, por exemplo, eu trabalho com roupa. Por que não mandar algumas informações sobre tendência para cliente? Então, é nesse sentido que ela fala. Mas o que eu vejo aqui no Brasil é que as pessoas elas incorporaram muito bem o WhatsApp. E elas usam o WhatsApp como esse canal de comunicação Sim. com os seus clientes. Né? Mas aí também tem uma questão, Andressa, que eu trago aqui como ponto de reflexão. Eu entendo a sobrecarga, a rotina, muitas coisas. Brasileiro no trânsito, empreendedor, várias pessoas que me procuram. Só que assim, até um certo ponto, eu falo, não, até aqui é o WhatsApp. Até aqui é e-mail. Não, é e-mail. Sabe, porque muitas vezes você está falando de documento extremamente importante, às vezes você precisa enviar um link de pagamento, alguma coisa nesse sentido. E junto com esse link de pagamento, eu preciso enviar várias pontuações, né? Então, assim, você ter esse discernimento, o que vai ser por áudio, mensagem curta, prática, até aqui é e-mail, até aqui não, sabe? E, assim, isso não é rápido, isso leva tempo, mesmo porque, em termos de experiência, porque eu literalmente, eu atendo brasileiro de norte a sul do Brasil, real, inclusive as agências. E tem algumas questões regionais também. Sim. Só que, volta nessa questão que eu já falei, né? Então, para você não se sobrecarregar, no caso do empreendedor, mas custava. Não custava, porque quando você não comunica, custa. Exato. O seu tempo e o tempo dessa pessoa. Então, a partir do momento que você deixa tudo muito claro, como que vai proceder para facilitar para você, para poupar o seu tempo e o tempo da pessoa, é essa questão da comunicação que você tem com esse cliente. E acho que, só para a gente, então, resumir um pouco do que a Rosiane falou, pegar alguns pontos aqui principais que eu vejo como ponto de atenção. O que ela enxerga lá fora que aqui é muito, né, que a gente pode pensar em aplicar aqui. Essa questão da comunicação, o método, você explicar para o cliente, deixar muito claro. O brasileiro ele tem muito hábito de achar que o outro está entendendo o que ele está querendo dizer. Então, assim, não, mas é óbvio. Eu não vou falar isso que é óbvio. Não é óbvio. Não. O além do óbvio tem que ser dito, né? Então, tem que registrar. Eu acho que uma coisa muito importante, por exemplo, seja pelo WhatsApp ou e-mail, enfim, conversou online com o seu cliente, registra em texto, olha, só para deixar registrado. Os principais pontos da nossa conversa foram esse. Principalmente se está falando de uma etapa de vendas. Eu acho que isso é uma coisa que é importante. E a gente não esquecer de que existem protocolos que a gente precisa implementar no nosso negócio. Não é assim, mas o cliente não quer. É o seu negócio. Né? É o que você falou, até aqui eu atendo pelo WhatsApp, daqui para frente é e-mail. É o teu negócio, são as tuas regras. E quando a gente coloca essa regra no nosso negócio, o cliente ele passa a nos respeitar muito mais, né? Exatamente. Algumas questões, por exemplo, eu trabalho muito com parceria, né? Em diversos segmentos, assim, por exemplo, transporte, para fazer traslado do aeroporto, agências de turismo, fotógrafo, né? Videomaker, para registrar alguns momentos especiais de quem vai para Londres, por exemplo, para comemorar, 10 anos de casamento e por aí vai. E, de novo, eu estou lidando com brasileiros, assim, de diferentes partes do Brasil, também tem essa questão também. Então, eu lido com a questão regional
Não só do cliente que eu atendo, como dos parceiros. Inclusive, parceiros que já residem anos-luz mais que eu. Sei lá, 30 anos, 25 anos. Que você tem que ter todo um cuidado, todo um tato, né? Sim. Pra pessoa não sentir, você tá querendo ensinar o meu serviço. E deixa eu te fazer uma pergunta fora do... Não tá nem aqui, mas que surgiu agora. Fora do protocolo. Além do óbvio. O que você acha do jeitinho brasileiro? Eu acho. Polêmica, música polêmica agora, hein? Olha, se ele for bem aplicado, que muitas vezes não é o caso, eu não aprovo. Eu não aprovo. E o que eu gosto muito da experiência em outro país é justamente isso. Vou dar um exemplo. Se você que está assistindo esse podcast, você é muito, muito fã do Harry Potter, dos livros, dos filmes do Harry Potter, existe uma plataforma, que é a 934, e uma estação que é famosíssima, que foi realmente cena do filme e tal, né? Então, você tem a opção de encarar uma fila quilométrica para você tirar uma foto... com os acessórios. E aí os funcionários vão te direcionando, né? Ah, faz assim com a varinha, ergue a varinha. Aí pega o scarf, o cachecol, né? Super Harry Potter, assim, tal. E as pessoas geralmente perguntam, né? O brasileiro, né? Ah, mas fala pra ele. Tipo assim, a gente tá próximo da fila. E se você falasse para algumas dessas pessoas aqui que a gente tem pouco tempo... Será que a gente pode cortar a fila? Ah, como se as outras pessoas da fila tivessem todo o tempo do mundo, isso é um né? exemplo. Ou então, mas não tem, de repente, um acesso VIP? Não tem. Não tem. Do Harry Potter, não tem. E se a gente for lá e conversar? Exato. Acontece muito, né? Então, eu acho... Em geral, assim... Primeiro que eu não aprovo. E segundo, que ele pode ser até nocivo, assim, né? É desrespeitoso. Desrespeitoso, boa palavra, exatamente. Aí tem essa questão também, não por um acaso, tem esse bordão do horário britânico. Não é para inglês ver. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Inglês britânico, né? Marquei com ela 15... A nossa gravação aqui, só para você entender. Ela acontece das 5 às 6 da tarde... horário de Brasília, sempre às 5 às 6, o nosso episódio ele vai ao ar toda terça-feira, 8 da manhã. E aí eu marquei com ela às 15 para 5, né? Ou seja, 16 horas e 45 minutos. E aí eu peguei o celular e falei assim, deixa eu ver, né, se ela tá chegando. 16h45, ela falou, Andresa, estou aqui. Ou seja, a pontualidade... Se fosse o brasileiro, eu teria que ter marcado 16h30 para chegar 16h50, mais ou menos. Ou 16 horas, exato. Então, assim, essa pontualidade britânica é uma coisa que... Eu, Andresa, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ser... Eu gosto muito de ser pontual. Quando não sou, eu aviso. Olha, aconteceu tal coisa, eu vou precisar atrasar. Eu acho que é uma questão de respeito. Do tempo do outro, né? Então, aí tem também a questão da postura, né? Então, assim, eu sou uma pessoa amável, mas eu sou rígida. E eu deixo muito claro, em um dia muito especial de tour, eu aviso. Claro que isso é tudo muito combinado, dependendo do período do ano. Então, geralmente, eu passo no hotel para receber as pessoas a partir dali para a gente começar o dia de tour. E eu aviso, eu vou chegar aqui 8h30. Então, quando eu chegar aqui... né, e eu já aviso também nos documentos anteriores, né? Para acordar mais cedo, para tomar café, ficar pronto, mesmo quando envolva criança, né? Então, por quê? Porque, assim, é tudo muito calculado em termos de... Porque senão eu comprometo a experiência, né? Em termos de transporte e tudo mais. Então, tudo isso você vai alinhando... Ah, mas é cultural brasileiro atrasar. Ele não está no país dele. Exato. Né? E mesmo que tivesse, eu conheço brasileiros extremamente pontuais, sabe? Então, essa questão é muito importante. E a gente falava alguma coisa antes disso, que eu ia falar da pontualidade britânica? Sim, que é do jeitinho brasileiro que eu te perguntei.
coisas que você... o que você achava do jeitinho sim, brasileiro? sim. Essa questão de horário. Então, o que acontece? Geralmente, em um pub em inglês, o pub, na verdade, é uma abreviação, né? De public house. Que antigamente eles traduziam como uma tradução literal, que seria uma casa pública, só que um ambiente assim de um barzinho e tal. Então, eu recomendo grandemente sempre que seja com horário marcado. E aí, eles têm depende do estabelecimento, tem tolerância de 5 minutos e tem de 10 minutos. É isso. E tem horário também. Você pode reservar por 1 hora, 2 horas. Você não pode ficar lá 2 horas, porque tem que ter uma rotatividade. Sim, sim. Então, a partir do momento, olha isso, que você faz a reserva, você tem que estar ciente. Se você está num grupo, não tem sentido você reservar por 1 hora. Você vai reservar pelo menos por 2 horas. Se você estiver no grupo de 6 pessoas, até pedir, até chegar, né? Tem todo um processo. Aí, é muito raro acontecer, mas já aconteceu. O desespero, por exemplo, se for um dia que não é tour comigo. Rosiane, socorro, tá quase na hora do horário e eu ainda tô dentro do trem. Tem como você ligar e falar que... Não tem como. Não tem como, porque eu deixei muito claro no documento... né? Inclusive, ainda tem essa flexibilidade de 10 minutos, o que para o inglês já é muito, sabe? Ele entendeu que recebe muito brasileiro, então vamos flexibilizar. Então tudo isso eu falando, talvez passe uma impressão assim, nossa, que experiência engessada, mas é tudo computado. Funciona. E a experiência é interessante, é uma boa experiência, é uma experiência até agradável. Eu acho que é uma experiência até de aprendizado, a gente aprender a respeitar uma cultura diferente. Exato. A gente aprender a chegar no horário, é uma experiência que é muito positiva também. E aí nós passou muito rápido, né? Passou muito rápido. A gente está se encaminhando para o final. Para finalizar, fala um pouco do Londres Além do Óbvio, fala um pouquinho do seu trabalho, como que é esse trabalho que você faz? Londres Além do Óbvio, basicamente eu trabalho com curadoria de viagem e isso inclui a experiência de um dia muito especial de tour. Então, eu recebo brasileiros, turistas que vão para a Inglaterra a turismo. Então, eu faço toda uma curadoria, a gente faz uma reunião, inclusive, para eu entender, né, qual que é o seu sonho, porque como a Inglaterra já foi o meu sonho, Andressa, é impressionante como eu atraio pessoas... Que é o sonho dela. Que Londres não é nem, assim, um destino de viagem. Que Londres é um sonho, sabe? Então, aí eu faço uma reunião para eu entender... E aí, durante todo o processo da viagem, né? Daí tem um dia de tour comigo e toda a orientação muito bem passo a passo para todo o período da viagem. Legal. E só para você entender, por que além do óbvio? Porque Londres tem os lugares conhecidos, onde é a parada obrigatória de todo turista, mas ela entende o teu perfil e ela te leva para lugares além do óbvio também, né, Rosiane? Exatamente. Então, se você for a Londres, que, aliás, né, uma coisa que ela trouxe aqui, que é algo que eu quero deixar como ensinamento para você. Quer crescer profissionalmente? Busque repertório. E nada melhor do que viagens, cultura, você conhecer uma cultura diferente, inclusive, como ela falou, com regras, respeitando horário, entendendo que a cultura é diferente. Entenda isso e, se for a Londres, fale com a Rosiane. Deixa seu Instagram aqui pra gente, pro pessoal seguir. Tem um canal aqui no YouTube também, né? Exatamente. Em todos os canais onde eu estou, é sempre Londres Além do Óbvio. Sempre, né, inclusive no Instagram, no TikTok, no YouTube também. É Londres Além do Óbvio. Ai, que legal. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela honra de te conhecer, de permitir que eu seja a tua mentora em uma jornada sua, né? Uma parte da tua história, da tua jornada. E por você estar aqui compartilhando a sua história, eu acho que essa história de determinação, essa tua história de foco, essa tua história, né, de buscar repertório, saber onde você queria chegar,
Eu acho que isso é uma coisa que fica para qualquer pessoa que está nos assistindo aqui. E eu quero compartilhar com você. Eu sempre trago... Olha, falha nossa, hein? Eu sempre trago o livro, mas eu já te dei o livro de presente, né? E aqui a nossa placa, que é feita pela Ramos Laser. Que lindo! Por isso que eu te pedi o logo no corte a laser, feita toda no corte a laser. Obrigada, sim. Andressa. Um presente para você de lembrança, levar para Londres. Vai uma lembrança. Pra London, com toda certeza. Olha, veio até com o logo, que lindo! Sim. Inclusive, Andressa, para a gente finalizar mesmo, eu trouxe aqui uma frase do... eu já ia pedir algo para finalizar mesmo. Eu trouxe uma frase do médico Augusto Cury, que inclusive ele é escritor também, que para mim sempre foi um mantra, né? Quando nós estamos falando de sonho. E assim, isso me acompanha desde quando eu morava nos Estados Unidos. Então, eu trago aqui como referência, como mantra mesmo. E assim, você que está ouvindo esse podcast, leve a sério cada palavra, né? Porque tudo que o Augusto Cury escreve tem muita intencionalidade, né? Então, é muito profundo. Uhum. Posso ler? Lógico, com certeza. Nos alicerces das grandes descobertas existem grandes falhas. Nos alicerces das grandes falhas existem sonhos de superação. Realizar os sonhos implica em riscos. Riscos implicam escolhas. Escolhas implicam erros. Quem sonha não encontra estrada sem obstáculos, lucidez sem perturbações, alegria sem aflição. Mas quem sonha voa mais alto e caminha mais longe. Uau! Incrível. Gratidão por você estar aqui. Agradeço. Obrigada você que assistiu até o final. Se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com outras pessoas, porque eu acho que a gente está precisando compartilhar coisas boas com outras pessoas. Então, compartilhe com outras pessoas e fique conosco, porque vem muita coisa no nosso Diamante Talk também. Eu adoro esses erros. É espontâneo, né? Como que é a questão do nome? Não, é que antigamente tinha alguns radialistas muito famosos em Limeira, né? Paulo Eduardo, Francisco Altimari, o Pinheiro Alves. Só que meu sobrenome é Pinheiro. Então, na escola, na chamada, meu professor sempre brincava, né? Rosiane Pinheiro Alves. Aí todo mundo começava a cantar com o jingle. Pinheiro Alves! Vocês não vão lembrar, né? Vocês não vão lembrar. Não vão, né? Aí lembra que tinha Pinheiro Alves! O homem da verdade. Aí o Altimari tinha Dingo, né? Francisco Altimari. Tinha uma assim também. Altimari. Altimari. Paulo Eduardo. Taran, Gente, Alain sabe qual que eu Aladim. gosto? Aquela assim, ó. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Gente do céu! Nossa. Você lembra da 2 passarinhos? Nós somos 2 passarinhos. Gente do céu! Lembro super. Nossa, vocês são muito velhos. Eu não sou dessa época, não. Nem sabe do que tá falando, né? Não, imagina. Acompanhando.